Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou bater um papo com vocês a respeito de nós não sermos aquilo que estudamos. Pessoal, o tema de hoje eu já falei em vários vídeos diferentes, em várias lives, e assim como eu fiz recente num outro vídeo sobre o tema eixo ego-self, eu quero trazer especificamente essa reflexão sobre aquilo que a gente estuda. Muitas vezes a gente cria todo um interesse, toda uma identificação e a gente começa a acreditar que nós somos aquilo. E aí a gente levanta bandeiras sobre temáticas, sobre assuntos incríveis e maravilhosos como se a gente fosse aquilo. E isso é um problemão. E eu vou explicar por quê. Antes disso, eu quero convidar vocês, principalmente quem está caindo de paraquedas aqui, mas isso vale para todo mundo, a conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, o sistema de apoio que ajuda o canal Conhecimentos da Humanidade e tudo que a gente faz em paralelo a continuar, a seguir em frente, a se manter. O nosso sistema de apadrinhamento, ele é um sistema de financiamento coletivo recorrente. É como se fosse uma assinatura onde você pode cancelar a qualquer momento. E aí, mensalmente, você contribui com alguns valores, que partem de R$5, 10, 20, 25, 40, 60 e R$100. E quanto maior for o seu apoio, mais recompensa você tem, porque as recompensas são cumulativas. Você começa sugerindo e votando em temas que a gente faz uma vez por mês e acesso a alguns conteúdos especiais. Depois tem acesso a grupos do Telegram, onde a gente tá ali e bate papo e conta piada e faz um monte de coisas do tipo, mas também já tem um grupo que é mais focado em estudos gerais. Temos grupos de estudos mais focados também, onde o Léo e eu coordenamos. Depois temos lives exclusivas, depois temos sorteio de itens. Depois a gente tem descontos de 50% dos nossos cursos, além de caixas com itens especiais trimestrais, documentários com premiere e discussão, enfim, uma série de coisas, inclusive rituais que acontecem várias vezes por ano, onde só alguns níveis podem estar presentes, além de compor uma meta que a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Então dá uma olhada, o link para você entrar e entender um pouco melhor como funciona está aqui na descrição desse vídeo. Bom, para o tema que eu quero propor esse bate-papo, a gente precisa falar sobre a ideia ou o arquétipo de persona. Persona compreende as máscaras que a gente usa em determinadas situações. É muito comum, então é muito fácil de entender, é muito dito já por aí popularmente. Quando eu tô no meu trabalho, eu ajo de uma maneira. Quando eu tô com os meus pais, eu ajo de outra. Se eu tô com crianças, é de uma outra forma. E todas essas formas de lidar com o mundo, de lidar com as circunstâncias, vão criando máscaras. Natural que a gente não seja com o nosso chefe como a gente é com a nossa ou o nosso parceiro. O que traz um problema? Se a forma com que eu me apresento nesses diferentes cenários e circunstâncias for muito diferente de quem essencialmente eu sou, do meu self, que eu também já disse largamente aqui, temos vídeos no canal sobre self, mas para resumir, seria a nossa essência, aquilo que faz da gente um indivíduo. Então nós temos várias máscaras que compõem a ideia de persona, mas se ela estiver ligada com essa essência, tá tudo bem, faz sentido. É importante que a gente tenha consciência dessas formas diferentes de se comportar em diferentes situações. E até achar causa de algumas delas. Por exemplo, por que em determinada situação, se não tem uma pessoa específica presente, eu sou mais faladeiro. Mas se tem a presença de uma outra pessoa, numa outra circunstância, eu sou mais quieto e retraído. O que muda? Por que isso acontece? É legal analisar, refletir e se descobrir nesse sentido. Mas o que eu quero falar hoje tem a ver com a persona, mas tem a ver com uma outra coisa, que é a sua identificação com algo em especial. Falando dessas máscaras, um exemplo bastante recorrente que eu mesmo já usei aqui no canal, que é muito fácil de ser compreendido, é quando alguém se identifica com uma profissão. Por mais que você seja apaixonado, tenha muito amor e prazer com a sua profissão, você não é a sua profissão, mas você pode se sentir identificado com ela, como se a sua profissão e você fossem uma coisa só. E isso gera um problemão na gente, porque não é verdade. Exemplo fácil, um juiz do Supremo Tribunal Federal, sei lá.
O cargo de juiz, por si só, a ideia de juiz, aquele que de alguma maneira julga ou tem um poder, puta, isso é muito sedutor pro ser humano, que é cheio de falhas, que é cheio de emoções, é cheio de vícios. De fato, é muito sedutor. Certos cargos, certas posições, certas atribuições e certas responsabilidades. A ponto de ser muito comum, ou pelo menos ser bem caricato, a imagem do juiz dando uma carteirada numa briga de trânsito ou qualquer outra briga ou em qualquer outra circunstância, sendo juiz dentro de casa com a família, sabe? Levando aquela pompa ou qualquer outra coisa do tipo. Ou seja, aquela pessoa, aquele indivíduo cheio de falhas, cheio de emoções, uma pessoa normal, como todas. Errou muito, acertou também um tanto. Ela se identifica com o juiz. E aí qualquer coisa você sabe com quem você está falando? Eu não estou generalizando, nem conheço muitos juízes para falar que isso acontece com todos os juízes. Mas é muito comum, é muito caricato a gente ter isso. Só que isso serve pra gente também. É legal a gente ver um terceiro, uma pessoa de fora, pra gente entender, mas é importante que eu e vocês saibamos que isso acontece com a gente também. E cabe a cada um de nós entender aonde estamos nos identificando com uma posição. Isso independe do poder social de um cargo. É muito fácil imaginar uma pessoa que ocupa um cargo de policial, uma função de policial, se identificando com essa responsabilidade, com esse cargo, com essa função. Então, o policial tem uma família. O policial faz isso ou aquilo. E ele próprio, e muitas vezes a gente, esquece que é um ser humano. Ah, eu conheço um policial. Não, você conhece um ser humano que ocupa um cargo. Então a gente mesmo acaba ajudando nessas identificações que são perigosas. Aí a gente vai querer reproduzir sempre a mesma coisa em diferentes ambientes. E que pode ser, inclusive, diferente daquilo que a gente é. Puta, aí o caos tá armado. A distância entre o que a gente é em essência, aquilo que a gente faz enquanto função, cargo, posição, é maior ainda. Mas existe uma outra coisa que é o grande ponto que eu queria trazer para esse vídeo, que eu queria debater, discutir com vocês, ver nos comentários. Então comentem qual a visão de vocês sobre isso, que é quando a mesma identificação acontece, só que não por um cargo. É quando há uma identificação com uma temática, com um estudo. Quer ver uma coisa bastante comum? Eu tô aqui tranquilo tocando minha vida. De repente, por alguma circunstância qualquer, eu tenho acesso ao mundo da espiritualidade. Explode cabeça, aí eu começo a ler um livro kardecista, de umbanda, de energia, de chakra, de aura, qualquer coisa assim. E eu começo a me deslumbrar por aquilo. Aquilo é fantástico, nossa! Meu mundo agora abriu 215 portas, esse mundo é fantástico. A espiritualidade, nossa, tá oculta. Até aqui, razoavelmente saudável. Você ficar feliz, contente, empolgado, entusiasmado com uma temática nova que te fala ao coração ou que atende uma demanda que estava desamparada, né? A crença em alguma coisa. Qual que é o problema? É muito comum esse mesmo iniciante, e não só com iniciantes, mas é muito comum o iniciante começar a se identificar com a temática. O que ele lê não é só um conteúdo para ser digerido, para ser refletido, para ele ver se faz sentido ou não na vida dele, para ele acreditar que seja. Não, ele se torna o conteúdo, ele se torna aquele estudo, ele se torna o espiritualista, por mais que ele aceite que é um estudante. Por mais que ele entenda, ou que você, ou que eu, entendamos que estamos ainda no início do processo, comecei agora, mas o tema já está identificado. Você já se sente apropriado do tema, mas não é só apropriado, você se sente o tema. Qual que é o problema disso? Primeiro, você pode acabar se fechando por conta disso, então qualquer outra temática que faz você refletir a respeito do tema e que pode até conflitar com essa temática identificada, você evita. Ou, que para mim é o pior, é quando outra pessoa com outras ideias propõe essas ideias novas, que é diferente da sua que você está identificado. E aqui o conflito aparece, porque se eu estou identificado com o tema, o debate não é mais pelo tema, não é mais pelo conceito, o debate é pela minha identidade. Então veja o que eu estou dizendo, se eu estou identificado com o tema é a minha identidade. Ninguém pode reclamar, ninguém pode vir falar sobre. Fala sobre, se for para coisas legais, ótimo, porque tá falando coisas legais de mim. É sobre o tema, mas eu entendo que é de mim. Então se vem contrapontos, se vem pessoas de outras religiões, de outras ideias, aquilo é uma ameaça à minha integridade, à integridade da minha identidade.
O que é uma mentira, mas é o que a gente sente. Emocionalmente é isso que a gente está vivendo. Por conta dessa porcaria de identificação com o tema, com o estudo. Você não é a espiritualidade. Você é uma pessoa que está caminhando. Então a gente tem essa problemática. Só que eu estou dando exemplo do mundo, né, de temáticas espirituais. Mas isso acontece com temáticas mais sociais também. E temáticas importantes que precisam ser debatidas, mas que por conta dessa identificação a gente perde o debate. Isso acontece com a política. Então como que a gente vai debater com um extremo de um lado ou de outro se as pessoas estão identificadas com esses extremos? Como que a gente vai debater com alguém de esquerda? Para vocês aqui, a esquerda é aqui, né? Como é que a gente vai debater com alguém de esquerda se essa pessoa está identificada a tal ponto que não consegue ouvir nada da direita? Ou do centro, ou qualquer outra coisa. Ou de cima, ou de baixo. Da mesma forma, como que a gente vai debater com alguém de direita se a pessoa está identificada com a temática? Então nada do que vier de outro lado vai ser ouvido, porque não está se debatendo o conceito, o tema. Está se debatendo a identidade de quem está identificado. O machismo, vamos chamar assim, o patriarcado, também está nesse sentido. Se alguém está identificado com o macho alfa, seja lá o que isso signifique, mas é só para dar um exemplo, como é que vai se debater a igualdade? Ou como é que vai se discutir, vai se conversar, ou vai ter uma reflexão sobre o homem ou o masculino também tem um conteúdo feminino no seu inconsciente que precisa ser explorado e descoberto e expressado, que tem a ver com as emoções. Não dá para falar sobre isso. A pessoa primeiro precisa se distanciar do tema para se entender como uma pessoa, um indivíduo que erra, que acerta e etc., para finalmente conseguir olhar para essas coisas. Só que não é só no machismo, no feminismo acontece o mesmo. O feminismo, que é um movimento tão importante de ser colocado sempre em pauta, a igualdade, a relevância de todo mundo em qualquer pauta precisa ser conversado, discutido e enfrentado. O que acontece? O que aconteceu? Da mesma forma que há uma identificação de um lado, a identificação do outro. Certos indivíduos, certas pessoas, mulheres possivelmente, se identificaram a tal ponto com o feminismo que até descolou um pouco do feminismo essencial e acabou virando uma outra coisa. E aí qualquer debate a respeito feito por uma pessoa que não parece ser coerente, não poderia falar sobre, vira um conflito. Porque está se debatendo a pessoa na visão dela e não o conceito. Mas isso não acontece só nisso, acontece com tudo. Eu não estou falando que vocês ou eu mesmo saiam por aí, eu sou tal coisa. Não é isso. Acontece a nível inconsciente. A gente não percebe. E é por isso que eu estou trazendo para a gente discutir. Para a gente começar a observar com o que você está se identificando em termos de tema, de conceito, de pensamentos. Aqui no canal a gente fala bastante de psicologia, de história, mas principalmente de hermetismo, ordens iniciáticas. E talvez atinja você que está assistindo, que já é do canal, que talvez esteja buscando uma ordem iniciática ou já esteja, o quanto há uma identificação de você com esses conteúdos, com esses conceitos herméticos. O quanto você acha que é isso, inconscientemente. Mas reflete. Para pensar. Quer ver um exemplo bem legal que aparece de vez em quando aqui nos comentários? O quanto você permite que um evangélico fale sobre, sem ficar enraivecido, puto com essa pessoa. Talvez ela esteja identificada com uma outra coisa, mas não é isso que importa. O que importa somos nós. Por isso que eu estou promovendo essa reflexão. Isso vale para mim, mas queria trazer essa reflexão para vocês também. O quanto a gente está identificado com certas coisas. Um exemplo particular, psicologia analítica. Durante um bom tempo, eu me senti identificado, eu me identifiquei com psicologia analítica. Qualquer coisa que viesse de fora, eu estava totalmente fechado. A crítica à psicologia analítica era uma crítica a mim. A minha integridade. Porque no fim das contas, num nível mais profundo, se a psicologia analítica está errada, então eu estou errado e eu sou uma fraude. O que não é isso. Quando eu comecei a perceber isso, eu me dei ao luxo de simplesmente permitir o diálogo, de estudar outras coisas, de abrir meu mundo e de ser uma pessoa muito mais leve. Porque se você carrega uma bandeira sobre uma temática, é um peso. Eu sou isso. Outro dia, nos comentários aqui, vieram falar assim, quando apresentam o Bruno dizem que ele é psicólogo. Solicito o cadastro dele no Conselho Federal de Psicologia para saber se essa informação é verdadeira. É muito louco, né? Porque eu sou psicólogo formado, tenho meu CRP ativo, mas é interessante como isso descredibiliza ou credibiliza em algum ponto. E aí eu lendo aquilo, me afeta.
É claro que me afeta, eu sou um ser humano, não atingi nenhuma iluminação. Então eu olho para aquilo e falo, pô, esse cara tá duvidando de mim. Eu fiquei 5 anos estudando, fiz meu TCC, minha monografia lá, depois eu passei mais um tanto de tempo estudando fora da faculdade e fui até tomar coragem para finalmente falar, pô, eu conheço algum tanto de coisa. E aí alguém tá duvidando, porque não era pelo CRP, era para saber se eu realmente tinha esse conhecimento acadêmico. E isso é muito interessante, porque isso flerta e seduz com a identificação. Eu me identifico com um psicólogo? Com o cargo? Eu me identifico com um youtuber? Como é que é isso e como é que isso afeta a minha vida? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está em processo comigo e a gente estava falando sobre o processo de autoanálise, fora das sessões. Imagina se um psicólogo ficasse se analisando o tempo todo, a cada movimento, nossa, eu fiz isso... Não é assim que funciona. Eu sou casado com uma psicóloga também. A gente se formou junto, inclusive. Imagina essa relação como seria se o modo análise ficasse ligado o tempo todo. Ia ser um inferno. E não, a gente se relaciona como duas pessoas. E eventualmente a gente tem reflexões mais profundas sobre algum tema, alguma coisa. Na hora de sonhar, pô, eu me questiono, eu sei interpretar sonhos. Então, deixa eu entender. E tem sonho que eu também não quero interpretar. Puta, isso aqui vai mexer com coisa que eu não tô afim agora. Eu me dou essa liberdade. Então essa é um pouco da reflexão que eu queria trazer para vocês, pra gente, identificar com o que nós estamos identificados e o quanto você permite considerações. O quanto você tá aberto a alguém vir e falar algo que para você é uma barbaridade, mas que você tem a possibilidade de ouvir, digerir e falar, puta, faz ou não faz sentido. E principalmente, uma dica que tá servindo para mim, tá servindo pros que estão à minha volta e que eu dou para vocês. E é só uma proposta, é só uma dica, talvez. Não se identifiquem com nenhuma temática. Se vocês gostam de algo, estudem, vão atrás, sejam curiosos, mas não se identifique com aquilo. Não feche seu mundo numa única verdade. Não tenham convicções sobre essas temáticas, sobre a vida. Eu, sinceramente, acho que não tem que ter convicção nem sobre si mesmo. A gente muda toda hora, então a gente tá uma hora mais seguro, outra hora mais vulnerável. Então não tenha convicção de nada, no fim das contas. Siga um caminho que te pareça coerente e tente buscar aquilo que faça sentido pra sua vida. Tem aquela música, né? Louco é quem me diz que não é feliz, porque você tá dizendo que eu sou louco por ser feliz? Tá maluco? Maluco é você. É mais ou menos por aí. Não se identifique com nenhuma temática. Esteja seguro com quem você é, independente de algo externo. Seja ele uma pessoa, uma posição ou um conceito abstrato. E nem por isso você deve deixar de lutar pelos direitos. Direito das mulheres, direitos do que for. Uma coisa não tem a ver com a outra. É a identificação e não o movimento que você vai ter, certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.